Eu vou começar apresentando o que é a Escola F, né? Só para a gente contextualizar. A Escola F é um espaço de educação, a gente se apresenta como um espaço de educação para famílias empresárias. Então, na verdade, a gente é uma espécie de escola de negócios com foco em empresas familiares, ou seja, nas especificidades das empresas familiares, especialmente na relação, vamos dizer, naquele espaço entre família e empresa, no que tange a família na sua relação com a empresa. Então, a gente tem uma série de programas que acontecem ao longo do ano, e esses programas, em geral, a gente junta pessoas de diferentes famílias empresárias, e temos alguns programas, como um programa de formação de conselheiro de família, temos um programa de formação de facilitadores, temos um workshop que é um programa inicial que traz uma primeira, vamos dizer, o nosso workshop de entrada, ou seja, o que é a empresa familiar, quais são os problemas clássicos de uma empresa familiar. Então, e o nosso objetivo é criar, na verdade, uma rede de troca, uma rede onde as pessoas podem trocar experiências, uns aprenderem com os outros. E eu acho que tem como deixar todo mundo mudo, Elane, tem, né? Eu estou aqui monitorando, viu? E então, a gente, nesse segundo semestre, a gente se apressou aí e já vai lançar o nosso primeiro programa totalmente virtual. Os programas que estavam em andamento hoje estão acontecendo de forma virtual, por necessidade, mas alguns deles já passam a acontecer por escolha a partir também do segundo semestre. A gente também faz alguns programas in company, ou seja, de acordo com a necessidade específica de cada família empresária, e nos entendemos como, na verdade, como uma rede de troca, uma grande rede de troca, mais até do que propriamente uma escola. Então, essa é uma breve apresentação do que é a escola. A gente tem o site Escola F, a gente tem o Instagram da Escola F, vocês podem lá dar uma olhada. Eu queria primeiro agradecer a presença dos convidados e de todos os participantes. Eu tenho pessoas muito queridas nesse grupo de convidados, então, familiares, amigos e pessoas que eu admiro e que tenho, assim, fico muito feliz de estarem aqui compartilhando e conversando com a gente hoje. Eu vejo também que entre os participantes que não necessariamente estão na lista ali dos convidados, a gente também tem casos bastante interessantes e a gente vai querer ouvir um pouquinho também de todos os que estão aqui. Então, quem quiser contar, conversar, essa é uma oportunidade da gente trocar e conversar muito mais do que só ouvir uma palestra. Então, eu queria convidar todos e obviamente, de forma organizada e coordenada, a gente poder conversar e abrir espaço para o debate. Esse tema é um tema super especial para mim, né? Um tema que me deixa muito entusiasmada. Eu realmente é algo que me motiva, que direciona boa parte das minhas ações. Então, reunir esse grupo para mim aqui e esse tema especificamente tem um sentido especial. Então, eu vou só contextualizar um pouco o nosso assunto e a gente vai ouvir aí um pouco das histórias dos nossos convidados e começar uma conversa, tá ok? Uhum. Então, como eu falei, né, o tema que o nosso tema é bem-estar social. Qual o papel das empresas, né? Eu acho que houve uma época em que as pessoas achavam que o papel da empresa em relação ao bem-estar social, no momento que a gente tem uma empresa, gera emprego, esse papel social tá cumprido, né? E eu acho que hoje em dia as empresas e a iniciativa privada têm pensado de forma diferente. Eu acho que o nosso papel deve e pode ir além, né, de gerar empregos e gerar riqueza.
num país como o nosso, com tanta desigualdade social, com tantos problemas sociais, acho que a gente não consegue nem pode virar as costas para essa realidade e achar que o problema não é nosso. Então, a gente, essa corrente de pessoas aqui, que eu achei muito interessante que antes de abrir, a gente começou a falar aqui num bate-papo informal sobre quando você diz assim para alguém, você tem que conhecer fulano. E eu acho que esse é um momento e que eu espero que a gente tenha muita gente aqui que tem que se conhecer. E que, nesse sentido de que existe uma possibilidade de se fazer conexões, de juntar, de unir forças e de continuar fazendo, né? Então, eu espero que esse seja uma plataforma, mesmo que virtual, onde muita gente que tem que se conhecer, conheça hoje. Então, aqui, só para contextualizar brevemente alguns números que eu dei uma olhada essa semana, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas algumas organizações se juntaram e criaram um monitor das doações do Covid-19 aqui no Brasil. E esse monitor, essa organização, ela foi criada para monitorar e disseminar a doação de empresas no Brasil. Nos últimos 2 meses, empresas brasileiras doaram cerca de 4,1 bilhões de reais para causas relacionadas ao combate da crise do coronavírus. Para termos uma ideia, a doação das 350 maiores empresas do Brasil, segundo o BISC, tem sido, em média, 2,8 bilhões por ano. Isso é a média dos últimos 5 anos. Ou seja, em menos de 2 meses, já estamos caminhando para o dobro desse valor. Ou seja, parece que temos um potencial não explorado. Será que o potencial máximo da capacidade filantrópica do Brasil, será que esse é o potencial máximo da capacidade, né, da capacidade filantrópica do Brasil? E aí, o que a gente queria conversar hoje ok, a gente está vendo um movimento muito grande, empresas, isso só falando em doações doações por parte de empresas, né? Sem colocar aí as doações de pessoas físicas, que a gente vai também conversar um pouco sobre isso hoje. Mas será que isso veio para ficar? Será que essa realidade, esse engajamento continua depois da crise do coronavírus? Será que a gente consegue fazer com que essa mudança seja uma mudança de longo prazo, né? Eu acho que esse é um dos pontos da nossa conversa. Aí, só para trazer alguns outros... Mari, dá licença. Bloqueou um pouquinho a tela. Foi só para mim ou foi geral? Eu acho que foi só para você. Eita, aí tá bom, vamos lá. Mas, por enquanto, está tudo bem. O seu está bem, vamos ver. Para a terra. Então, existe no mundo o World Giving Index, né? Também uma plataforma de monitorar doações feitas no mundo. E o Brasil está na posição 74 de 134 países, né? Os Estados Unidos no primeiro lugar. A gente pode falar que existe uma série de políticas públicas nos Estados Unidos que colaboram para os Estados Unidos ser o primeiro lugar. A questão do imposto de doação, do incentivo que existe à criação de fundações. Mas, na verdade, eu acho que a gente pode também refletir sobre os elementos culturais que levam a isso, né? E aí eu vou só concluir com uma reflexão. Se quiser voar. Desculpa. Eu vou só concluir com uma reflexão de Paul Collier, que escreveu um livro chamado The Future of Capitalism. E ele fala muito, e eu faço essa conexão para a gente tentar refletir por que será que no Brasil a gente não tem essa cultura de doação, essa cultura de filantropia tão fortemente estabelecida, né? Ele entende que para que a gente realmente possa dar o máximo como sociedade, vamos dizer, poder estabelecer uma cultura de filantropia, de ajuda ao próximo, o sentimento de pertencimento, de identidade compartilhada é fundamental. Ou seja, esse sentimento de reciprocidade mútua e ajuda mútua, ele só existe quando a gente tem entre nós, quando a gente compartilha entre nós um senso de identidade e pertencimento. E aí o livro dele
fala sobre como é que o Estado e a sociedade como um todo pode estimular esse senso de pertencimento e, assim, estimular essa ajuda ao próximo. E aí ele faz uma comparação, por exemplo, por que a gente tem uma disponibilidade tão grande para ajudar um familiar, para ajudar um amigo? Porque exatamente a gente tem esse senso de pertencimento. Então, nas comunidades menores, onde existe um forte senso de identidade, por exemplo, como a comunidade judaica, existe naturalmente, quase naturalmente, ele fala que é quase instintivo, um senso maior de ajuda ao próximo. E aí eu acho que isso talvez explique, numa sociedade fragmentada como o Brasil, onde existe uma fragilidade no senso de pertencimento e identidade, que a gente não tenha conseguido, vamos dizer, se desenvolver no senso de pertencimento, no senso de coletivo, tanto quanto outras sociedades, né, no mundo. Então, isso só um contexto, vamos dizer, só uma abertura para a gente começar a conversar. E eu gostaria de passar já a palavra para os convidados, para contarem um pouquinho para a gente das suas iniciativas, das suas motivações e, principalmente, olhando para frente, o que é que fica e como é que a gente continua esse espírito de solidariedade, quando, em algum momento, a gente não tiver tão claro qual é esse inimigo comum, né? Então, como é que a gente mantém esse espírito vivo? Aí eu vou passar para Pedro Ivo, para ele contar um pouquinho para a gente como tem sido essa jornada de filantropia na vida dele e compartilhar com a gente um pouquinho da história dele. Tá bom. Então, bom dia a todos. Mário, obrigado. Eu acho que eu vou conversar um pouquinho sobre três áreas, digamos, de dedicação diferentes. A primeira, eu vou fazer um rápido relato de uma empresa que nós fundamos há 16 anos, que é uma empresa de habitação popular. A gente constrói casas, nós já entregamos mais de 10 mil casas, temos um desempenho de vendas, de custo, muito gratificante. Nós começamos em Belo Jardim, depois adicionamos Santa Cruz do Capibaribe, quando eu digo que adicionamos, é porque como eu não sou engenheiro, nem sabia como é que fazia casa, eu comecei de um jeito diferente. Graças a Deus, eu não tinha paradigmas definidos. Então, eu comecei mais como quem faz bateria do que como faz casa, como se fosse uma linha de produção. Então, voltando, começou Belo Jardim, nós continuamos em Belo Jardim, adicionamos Santa Cruz, porque a cada cidade que a gente foi adicionando, nós sempre ficamos nas cidades anteriores, tá? Continuando construindo. Então, Santa Cruz, Caruaru, Garanhuns e, mais recentemente, nós chegamos aqui na região metropolitana, em Igaraçu, e já temos um acordo firmado para um grande empreendimento em Jaboatão Antigo, lá no centro de Jaboatão. Vai ser Aí, nesse momento, a Via Moura vai romper um pouco com um histórico de monoproduto, né? Nós vamos mesclar os produtos, até mesmo porque para não continuar contribuindo com a separação das classes, né? Até então, nós tínhamos esse posicionamento. Quando a gente se deu conta de que, quando a gente está com monoproduto, a gente não está deixando de contribuir para a integração das classes. Essa é um pouquinho da história da Via Moura. Mari disse que são 5 minutos, né, Mari? Vai me monitorando aí para... Pode contar um pouquinho mais dessa história, não tem problema. Só porque a gente quer dar chance para... Uma oportunidade para todos, claro, claro. Mas quando tiver aí com 5, 6, você... Pode continuar. Quando tiver com 5, 6, você me avisa aí, tá? Por favor. Tá bom. Então, essa é uma história. A outra história que eu posso compartilhar é que é uma história pontual que começou agora no coronavírus. Nós estamos envolvidos num trabalho que chama Empresários por Pernambuco, que tem como objetivo
comprar e entregar cestas básicas para famílias para famílias carentes. Nós começamos, a princípio, foram 4 empresas, a Viana Moura Construções, a qual eu fundei, o Grupo Cornélio Brenan, a Ferreira Costa e o Grupo Moura. Então, nós 4 compramos 50 mil cestas. Só um minutinho. Quer entrar? Só um minutinho. Oi. Tá. Ok, então nós compramos 50 mil cestas, temos alguns princípios muito bem definidos que são de isenção política e religiosa, ou seja, nós atendemos aos grupos religiosos carentes, quer dizer, as organizações religiosas que lidam com pessoas carentes, seja uma igreja, um centro espírita, o que for, que tenha um bom cadastro, uma eficácia de entregar cesta, nós estamos chegando lá. Nós já entregamos 50 mil, voltamos no finalzinho e estamos arrecadando recursos para as próximas 50 mil. Mas aí a história, só essa história requeriria o tempo que eu não quero usar só com isso. Então, eu convido vocês a participarem, ingressar, contribuírem de alguma forma, porque nós vamos comprar outro lote de 50 mil, de 50 mil cestas, e essas primeiras nós distribuímos na região metropolitana e o próximo lote nós vamos distribuir ao longo do estado, ainda na região metropolitana, estendendo para a zona da mata, o Agreste e também para o sertão de Pernambuco. Mas sobre isso eu vou parar por aqui, que eu tenho outra coisa que eu quero contar. Bom, Mário, como está o tempo? Diz aí. Pode mais uns 2 minutinhos. Pode continuar. Vamos lá. Bom, a outra coisa que eu tenho mais para frente é o seguinte. Vou contar uma historinha assim. Quando a ONU foi criada, muitos anos atrás, que eu não sei bem quando foi, parece que foi no pós-guerra, não sei, mas não importa tanto, havia um pressuposto, me parece, de que, pelos governos, nós resolveríamos os problemas sociais e humanos. Passados 70 anos, se reconhece que não. Então, hoje, há o que se chama um pacto global, que é um convite para que as empresas venham com suas contribuições para resolver os grandes problemas mundiais. Esse impacto global existe, tem inclusive, lançou agora a estratégia 2030, para que nessa década, entre 2030 e entre 2020 e 2030, a gente possa realmente fazer grandes transformações planetárias, estamos falando de coisas no planeta. Dentro do Pacto Global tem a Rede Brasil, né, que está ligada ao Pacto Global, e o caminho é assim: a empresa reconhece que quer expandir sua realização para um impacto social, ela, digamos, assina um compromisso com a ONU, em alinhamento com os 10 princípios da ONU, e passa a trabalhar alinhada com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Social. Escolhendo alguns, dependendo da atividade, a empresa vai escolher 3, 4, enfim. Então, a Viana Moura irá se, digamos assim, se comprometer com os princípios da ONU. Eu estou dizendo que irá, porque não deu tempo, a gente ia fazer nas vésperas da pandemia e aí não deu tempo. Nós vamos aderir ao Pacto Global através da Rede Brasil, tá? E eu queria dizer assim, eu me candidatei a ser o representante da Rede Brasil para o Nordeste brasileiro. Então, claro que não é uma coisa que a gente vai fazer sozinho. Então, eu queria convidar vocês aí que estão escutando, quem quiser se juntar
a esse desafio imenso. O objetivo é a gente olhar o planeta como um todo. E aí eu diria assim que, Mário, tem tudo a ver com o senso de pertencimento, porque o coronavírus veio para nos mostrar que nós somos uma aldeia só, tá? E que nós sim pertencemos ao planeta, e os problemas que acontecem começando lá, seja onde for, chegam aqui muito rapidamente. Então, eu diria que é sensibilizado pelo senso de pertencimento que nós vamos, que o Pacto Global toma muita força. Então, eu vou fechar aqui e passar para você, Mário, para você passar para alguém. Perfeito. A gente vai voltar para conversar mais um pouquinho ainda, mas vamos essa primeira, né, apresentação do que você tem feito. E essa iniciativa do Pacto Global realmente, pelo que você compartilhou comigo, é extremamente empolgante e faz muito sentido e tem um grande potencial, né? Quando eu comecei a conversar, alguns anos atrás, com Mônica sobre... Quer dizer, na verdade, essa conversa sempre... Esse assunto do investimento social, da filantropia, acho que sempre permeava nossas conversas. Mas teve uma palavra que eu descobri quando a gente estava conversando, que é o tzedakah, que é um termo hebraico, né? E que tem sido traduzido muito simplesmente, assim, de forma muito simplória, como caridade. Mas, na verdade, ele significa mais do que isso, né? Ele carrega o sentimento de que a justiça tem que ser feita como uma obrigação, ou seja, a questão de fazer o bem para o outro é uma obrigação de cada um, e não uma escolha. E aí eu vou passar a palavra para a Mônica, para ela contar para a gente um pouquinho sobre o Instituto MeMaker e a iniciativa das Mulheres do Bem, e, de repente, compartilhar também com alguma das outras mulheres do bem que estão aqui. Então, é um prazer aos que eu não conheço, e a grande maioria eu conheço. Em 2016, foi fundado o Instituto MeMaker com a colaboração de Mariana Moura para estruturar o que seria o Instituto. E foi muito interessante nas nossas reuniões de aconselhamento da parte dela, né, que ela vinha com várias palavras em hebraico, e eu sou judia. Foi muito interessante. Mariana me ensinando palavras que eu usava a vida inteira já, sabe? Foi muito bonito de ver essa conexão. E vem aquilo lá que Pedro falou, tá todo mundo junto, religião, não tem isso, né? Quando a gente quer fazer, a gente é ser humano. E quando ela fala de tzedakah, essa boa ação muito mais do que dar algo para a pessoa ficar com contentamento naquele momento, né? É a gente querer realmente transformar a vida das pessoas no sentido de criar oportunidade. Então, o que me guiou no MeMaker, que já foi uma brincadeira esse nome de eu ser maker, né? Que me dava muita inquietação ver os adolescentes de periferia, como ainda me dá, gerando pânico nas pessoas quando eles passam perto, sempre achando que vão ser assaltadas, né? As pessoas mais abastadas. E eu ficava assim, indignada, ainda fico, como é que pode? Não é possível que essas pessoas não possam ter outros caminhos, né? E resolvi pesquisar, a Mariana me apresentou o pessoal da Robolivre, e eu contratei eles, né? Eu tenho vários amigos e familiares que apoiam financeiramente o MeMaker para ele acontecer. E nós criamos toda a estrutura, criamos a equipe de professores, tudo, mas a gente não tinha onde rodar o projeto. Chegamos no Instituto Shopping Recife e eles acolheram o nosso projeto e a gente fez o piloto lá, dentro da comunidade Entra Pulso. Isso mostrou que a gente tinha muito potencial a trabalhar. Chegamos nas escolas, convidamos adolescentes e eles, assim, desconfiados foram, mas depois se soltaram. E eu e Mariana, a gente vem do mundo das artes, fizemos História da Arte na FAAP. E a gente acreditava que trazer arte para eles de uma forma criativa também ajudaria muito para eles desenvolverem seu potencial. E é isso que acontece até hoje. Já passaram mais de 200 adolescentes pelo MeMaker. Eu só tenho a agradecer das pessoas que nos apoiam mensalmente e que fazem isso com muito orgulho. Mas, assim, o que é mais lindo, na verdade, é que esses adolescentes, eles perceberam que a gente quer dar uma oportunidade a eles de conhecimento, não é nada assistencialista. E
eles têm um potencial incrível, porque eles vivem um problema sempre. Então, ninguém melhor do que solucionar um problema é quem vive o problema diariamente. Isso que a gente acredita. Só que eles precisam de suporte, de conhecimento. Então, eles estão resolvendo problemas através da tecnologia e da criatividade deles. Então, a gente já conectou eles com o César School, eles já foram dar aula lá. Eles dizem que a gente coloca tapete vermelho para eles entrarem nos lugares que eles não entrariam de outra forma, só pela porta dos fundos. E é muito massa esses meninos sempre entrando, e meninas entrando pela porta da frente e tendo cadeira reservada para eles nas melhores palestras, sabe? Então, assim, isso é emocionante. E quando eu comecei o Me Maker, eu sabia que eu ia me conectar com pessoas boas também, que eu não conhecia antes. Então, é aquela coisa que Guilherme falou lá no começo, você tem que conhecer uma pessoa. Aí você diz, eita, quando ele fala isso, você tem que conhecer alguém, quer dizer que essa pessoa também faz alguma coisa do que eu acredito. E nisso se formou uma rede gigante aqui no exterior de pessoas que fazem. E eu confesso que, assim, a gente está aqui convidado por ser mulheres do bem, né? Como todas nós somos que estamos aqui. E meu coração, assim, bate mais forte, mais alegre, na verdade, triste por ter vindo o Covid para fazer isso. Precisou vir uma pandemia, mas ao mesmo tempo eu fico feliz demais porque uniu a gente muito rápido. Então, não tem tempo. Assim, a gente não tem tempo hábil para transformar, é agora. E aí, quando Márcia criou essa questão das mulheres do bem, que ela vai falar, são essas pessoas que eu quero ficar próxima, né? Então, acho que aqui tem uns 55 participantes que eu quero estar próxima. E esse é só o primeiro encontro nosso. Eu acho que, Mariana, a gente vai criar aí uma estrutura, uma plataforma para a gente estar conectado, para fazer muito mais do que isso, como o Pedro já falou aí. Eu acho que meu tempo já está bom. Vamos embora. Maravilha, é isso mesmo. Eu acho que você me dá um crédito muito maior do que eu mereço nesse projeto. Apenas ajudei a botar no papel, mas toda a garra de realização e de execução foi sua. E aí, vamos ouvir Márcia, contar um pouquinho dessa experiência das mulheres do bem, né? Eu não tô... Bom dia aí a todos, sou Márcia Longman, arquiteta e design de joias. O Mulheres do Bem surgiu em plena pandemia, né? Não era uma coisa que existia, como eu falei aqui previamente, né? Eu lancei uma marca há 2 anos, e quando eu lancei essa marca de joias, eu determinei que estaria no DNA dela ajuda a instituições que precisavam muito sem apoio governamental e que cada coleção a gente ia realmente se envolver com isso. Já nos envolvemos com apoio a diversas instituições e aí agora chegou, não era nenhum lançamento de coleção, mas a gente ficou mexido com isso. Eu disse, não, agora a gente também tem que fazer alguma coisa. E no dia, inclusive, achei interessante a colocação de Pedro Ivo, porque foi no dia da bênção do Papa, onde ele disse exatamente que nós estávamos todos no mesmo barco, que eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa, porque estamos tudo mesmo no mesmo barco e a inquietude não me deixou, né? E montei um grupo de WhatsApp com algumas mulheres que eu achava que tinham a ver e que iriam se engajar, mas não imaginei que ia criar uma proporção dessa, né? As pessoas super engajadas, existia um filtro natural. Quem se identificou com aquilo ficou e pediu para agregar outras mulheres, e quem não se identificou saiu. E nós já estamos iniciando aí nossa 6ª semana de apoio, já ajudamos mais de 30 instituições e já arrecadamos quase R$450 mil com doações de pessoas físicas, nenhuma ajuda de nenhuma grande instituição, de nenhuma empresa grande, doações de 15, de 20 reais, doações de obras de arte, doações espontâneas. Então, assim, como a gente vê que quando a gente quer realmente, né, como a gente se mexe e a coisa funciona, né? É claro que a gente vê diante disso que a gente pode muito mais se a gente conseguir exatamente estabelecer conexões, parcerias, que a gente pode chegar muito mais longe nisso, né? Mas quando a gente quer, e essa questão, sabe, Mari, que você falou da sensação de pertencimento, é sim muito importante. As mulheres que estão dentro do grupo, elas têm um envolvimento diferente,
elas se sentem mais, né? As que saem para doar o espaço a outras, mandam mensagem dizendo que quando tiver vaga quer voltar. Então, essa coisa do pertencimento é muito forte, né? E aí a gente tem conseguido aí, com essa conexão exatamente que a gente quer ampliar, que a gente quer, né, estabelecer essas parcerias, tem conseguido ajudar muita gente. Não temos também nenhuma, apesar de eu ter lançado o grupo pós-fala do Papa, nós já ajudamos abrigos espíritas, nós já ajudamos instituição judaica, não temos nenhuma conexão com a religião exatamente católica, nenhuma restrição, né? Mas, de fato, é um grupo só de mulheres. Isso é a única coisa. Tem muitos homens que, paralelamente, têm nos ajudado, mas no grupo, propriamente, só são mulheres. E é isso, eu acho que a gente pode chegar muito mais longe com outras conexões, né? A gente vê que é uma coisa, é um trabalho de formiguinha, o Mulheres do Bem, totalmente. Tem pessoas dentro do Mulheres do Bem que já chegaram nisso, disseram, eu não tenho nada para doar, eu vou fazer um bolo de chocolate dentro da minha casa. Só fez o bolo, botou a foto no grupo e vendeu. Isso é muita vontade, gente, de ajudar e de fazer alguma coisa, né? Então, assim, mostra muito a gente e a gente se mobiliza muito, como todo mundo pode, né? Como pode fazer diferença. Então, eu acho que essa corrente aí que se criou, essa rede, né, de Mulheres do Bem, é uma coisa que, obviamente, não vai acabar. Surgiu na pandemia, mas não vai acabar com a pandemia. E a gente quer isso, quer estar junto com pessoas, exatamente como a Moniquinha disse, que você tem que conhecer fulano. Então, pessoas que têm essa visão, essas mesmas, né, essa forma de ver essas dificuldades, essas questões, como nós, para a gente se unir e criar força e expandir isso tudo, né? É uma rede, é uma grande rede. Muito obrigada, Márcia. Eu acho que me fez lembrar, vou fazer a conexão com Tassiana Moura, que é minha prima, mas me deu vontade também de lembrar da minha avó nesse momento, assim, só de fazer menção ao nome dela, que é uma pessoa que há muito mais de 40 anos já começou a trabalhos sociais em Belo Jardim, e os trabalhos sociais que ela começou e deu continuidade já eram trabalhos de transformação social, eram muito mais projetos que ensinavam a pescar o peixe do que a dar, vamos dizer, a dar alguma coisa. Mas nesse momento a gente tem refletido e acho que é importante eu também mencionar que a gente não deve estabelecer, vamos dizer, um valor menor para o assistencialismo em detrimento do investimento social, porque em alguns momentos como esse, como vários outros, na verdade, como a todo tempo na história do Brasil, o assistencialismo também se mostra fundamental, né? E aí eu vou passar para a Tassi, para ela conversar um pouquinho sobre o que é que a gente tem feito no Instituto nos últimos tempos, mas também, obviamente, explicar um pouquinho o que é o Instituto Conceição Moura, como é que trabalha e como é que tem sido a nossa atuação nesse momento. Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia. Mari fala assim, nós, porque somos eu e ela mesmo que estamos à frente do Instituto Conceição Moura, né, que é uma organização de investimento social privado mantido pelo Grupo Moura, né? Fundamos ele há um pouco mais de 5 anos atrás, dando continuidade, como Mari falou, aos trabalhos já desenvolvidos antes por minha avó e dando um corpo diferente a todos esses trabalhos, né? Trazendo a empresa, trazendo um caráter mais corporativo, né? Trazendo a empresa para nos apoiar de forma mais efetiva, né? Antes disso, era muito mais minha avó, iniciativas dela, pessoa física. Então, aí, há 5 anos atrás, nós vimos que a gente precisava mudar aí toda essa estrutura. Nosso foco do Instituto tem sido crianças e jovens, né? Crianças e jovens para que elas possam desenvolver habilidades para a vida. É assim que a gente tem chamado
o que a gente espera desses jovens e dessas crianças, né? Nosso foco de atuação é em Belo Jardim, a cidade sede da empresa, do grupo, e que tem uma situação super difícil, né? Fica no agreste nordestino. Ontem mesmo eu estava falando com uma parte da equipe e perguntando como estava o abastecimento de água, mesmo com barragens sangrando. A água, muitas vezes, nas casas, nas residências em Belo Jardim, chegam 2 vezes por mês. Então, para vocês entenderem a situação da cidade, das dificuldades, da complexidade, e jovens que têm pouca esperança de vida. Então, a gente decidiu trabalhar com eles essas habilidades para que eles pudessem ter perspectiva, né? E aí, então, são habilidades de comunicação, cognitivas, comportamentais, entre outras. Essa é a finalidade dos nossos projetos, né? A gente trabalha com vários tipos de projetos. São projetos de robótica, empreendedorismo e inovação. Eu vi que Rui está por aí. A gente tem também um trabalho com a base 5 do iCanemy, que é a Academia do Eu Posso. Então, é desenvolver todas essas habilidades dos jovens e que a gente possa dar alguma esperança a eles no futuro. Bom, no início da pandemia, a gente viu que a gente teria que dar um passo um pouco atrás, né? Eu não diria atrás, mas a gente percebeu que essas habilidades estavam em segundo plano nesse momento, né? A gente precisava atender às necessidades básicas dessas crianças e jovens, porque eles ficariam sem escola, sem merenda, e assim a gente viu que a nossa contribuição teria que ter outro foco nesse momento. E aí nós, do Instituto, nos reunimos primeiro, eu e Mariana, depois o Conselho Consultivo do Instituto, que está aqui, minha tia Cessa, que também é uma das participantes, que está ali nos escutando, tio Pedro também é do Conselho. A gente decidiu que teríamos que fazer as doações para atender essas necessidades básicas. E aí começamos a distribuição de cestas básicas, de kits de higiene, mais voltados para as escolas públicas, que era um público com quem nós já trabalhávamos. Então, a gente decidiu focar nas escolas mais carentes, escolas onde trabalhasse com a primeira infância, outro foco do nosso trabalho, e dividimos todas essas cestas, distribuímos até agora já 3.080 cestas básicas, 380 kits de higiene, 200 kits de fraldas descartáveis e 200 bandejas de ovos, né? Foram doações do próprio Instituto e da família Moura, né? Não foram doações da empresa. E continuaremos com mais doações em maio, junho e julho. Foi assim que definimos até o momento, até a gente achar que vai ser necessário. Além disso, continuamos também com alguns cursos que a gente iniciou antes mesmo da pandemia, né? Cursos online para professores, por exemplo, formação de professores. Então, com 2 focos. Um curso é para torná-los bons líderes educadores, né? E que a gente já tinha começado, também Rui faz parte desse projeto que está aí, e que tem sido muito... Eles tiveram o primeiro encontro há 2 semanas atrás, e eu sei que foi muito bem aceito, e continuaremos aí nos próximos sábados formando esses professores. E outro curso que é também para professores, que é capacitando os professores no uso dessas plataformas digitais para que eles possam usá-las com os seus alunos nesse momento aí difícil e continuar usando também depois. A gente imagina que é uma oportunidade de crescimento aí desse pessoal.
Bom, falando, para encerrar, eu vou falar um pouquinho, complementando daquela questão que vocês falaram do pertencimento, né? Eu sempre, quando leio sobre essa questão das contribuições, e eu sei que elas são mais sustentáveis e exitosas se elas focam em problemas que são ligados às suas motivações, né? Então, além do pertencimento, tem a questão das motivações. Eu acho que todo mundo tem suas motivações pessoais, tem um foco, ou se são crianças, ou adolescentes, ou idosos, ou é a saúde, ou é a educação, ou é ou é o combate à pobreza, né? Então, são tantos focos que você pode ter. Então, eu acho que é um pouco isso. Você tem que estar ligado às suas motivações. Nossas motivações hoje no Instituto é Belo Jardim, né? Ligada à educação, né? Principalmente. E agora, nesse momento, a gente está querendo suprir as necessidades básicas. Então, eu acho que isso está nos movendo. Então, essa é a grande motivação do Instituto hoje. Pronto, é isso. Passei muito do tempo, Mari. Não, maravilha, perfeito. Eu vou passar a palavra para Guilherme poder compartilhar com a gente e acho que seria bom se Mariana Caú também pudesse dar uma palavrinha sobre a perspectiva dela do Mulheres do Bem. Então, Guilherme, vou passar a palavra para você, contar um pouco para a gente do Atitude Pernambuco e outras experiências que você queira compartilhar e passar a palavra depois para Mariana Caú e Cecília também darem uma palavrinha. Beleza. Obrigado, Mari. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu vou pegar o gancho do que Pedro falou aí da ONU. Acho muito feliz a abordagem que ele coloca sobre a percepção no pós-guerra, ou seja, no momento pós-traumático global, que é o que a gente está vivendo hoje também, né? A iniciativa que mobilizou o mundo foi a criação de um organismo multilateral que pudesse apoiar governos a resolver os grandes desafios que a gente tinha pela frente. Dentre os programas da ONU, eu gosto sempre de citar um que é pouco conhecido, mas talvez um dos mais relevantes, que é o ONU Habitat, que fala sobre o assentamento de pessoas no mundo, moradia em geral. Que vai desde habitação subnormal, favela, esse tipo de coisa, até campos de refugiado. O Habitat foi criado por um camarada chamado Buckminster Fuller. Buck Fuller, ele foi arquiteto, ele é mais conhecido pela criação do domo geodésico, ou, em outras palavras, a bola de Epcot Center, foi ele que projetou. Mas Buck tem uma frase que é muito poderosa. Em 1978, ao criar o ONU Habitat, ele diz: pela primeira vez na história da humanidade, nós temos os recursos necessários para alimentar todo mundo. A percepção dele, daquele momento, que era não romântica, mas sim estatística, é de que a gente tinha atingido um ponto de geração e criação de riqueza capaz de alimentar todo mundo e gerar bem-estar social. Bom, isso foi em 1978. Nós estamos em 2020. A gente tem como vítima e causa do problema que nós estamos vivendo a miséria. Miséria que a gente, desde 78, sabe que estatisticamente a gente tem como erradicar. Eu peguei esse gancho por quê? Porque a percepção da ONU de que governos por si só seriam capazes de induzir esse bem-estar social, que no fim do dia é o que a gente está debatendo aqui, ela hoje já é amplamente aceita como sendo uma visão limitada. Existe um papel do governo, existe uma capacidade dos governos, mas também existe um conjunto de vetores e incentivos que estão ligados aos ciclos político-democráticos que impedem com que governos sejam de fato eficazes na solução desses problemas. Não vou entrar aqui muito profundamente sobre teoria da falha de governo, mas o fato é que você tem ciclos curtos que envolve a sobreexistência política de grupos políticos. Isso é um vetor que aponta no sentido contrário do que a empresa, por definição, se propõe a fazer, que é gerar valor no longo prazo de forma sustentável. Se a gente for
voltar para o papel da empresa, que era mais aceito no meados do século passado, sobre gerar resultado para o seu acionista, para o seu provedor de capital, essa já é amplamente aceito que esse conceito está ultrapassado. Hoje, do ano passado, tem uma declaração do Business Roundtable que fala sobre diretrizes de governança e influencia o mundo todo nessa área, onde existe um compromisso ampliado das empresas em gerar valor para todos os stakeholders da sociedade que são, de certa forma impactados por essas empresas. O Atitude, o que é? O Atitude é um movimento que nasce no coração de alguns empresários locais que percebiam não só essas falhas de governo, como também uma capacidade grande do setor privado de gerar boas influências e gerar bons impactos em áreas específicas de atuação na sociedade. Notadamente, a gente trabalha muito na formação de jovens lideranças empresariais, a gente trabalha na defesa de projetos estruturadores de longo prazo, mas principalmente a gente trabalha em colocar o potencial da iniciativa privada para gerar benefícios positivos na sociedade como um todo. E aí, para que isso não fique abstrato, eu vou dar alguns exemplos. A gente olha para o poder público, assim como foi citado por todos aqui, de forma apartidária. A gente entende que o Estado é diferente de governos e a gente se relaciona com o Estado. E a gente trabalha fomentando projetos que podem mudar a cara do nosso Estado no longo prazo. Projetos que normalmente são negligenciados pelo poder público, justamente porque a gente diz sempre, né, o paradoxo do metrô, né? Todo gestor público quer inaugurar uma estação de metrô, mas nenhum gestor público quer cavar buraco. Então, a gente está aqui para assegurar que, nos tempos certos, haja o compromisso dos gestores públicos e da sociedade como um todo com as etapas que precisam ser vencidas no tempo de hoje. Então, a gente trabalha atualmente apoiando o projeto da construção do arco metropolitano e a sua adequação a um traçado que seja ambientalmente sustentável, economicamente viável. A gente trabalha na formação de jovens lideranças, na criação do que a gente está chamando do Instituto Lança. A gente tem uma atuação próxima ao poder público, influenciando políticas públicas emergentes, coisas que estão acontecendo agora em função de crises ou em função de transformações que a gente está vivendo na sociedade. E aí um bom exemplo, e eu acho que, para agora fazer um gancho com que todo mundo em algum momento aqui usou, um bom exemplo do que a empresa pode fazer a mais do que o Estado é a capacidade de resposta. Eu vou dar 2 exemplos reais e muito recentes. O primeiro vem na crise do petróleo, quando o óleo toca as praias do Brasil. Houve uma movimentação muito grande, mas a capacidade de resposta do poder público, por definição e pela sua estrutura como é montada, era limitada. Nós juntamos um grupo de empresários, arrecadamos um valor razoável e conseguimos chegar em tempo hábil com os EPIs na ponta de quem precisava para fazer a limpeza das praias. O que levou ao Estado 14 dias para fazer, nós fizemos em 3. O mesmo exemplo se aplica agora no que a gente está vivendo no Covid. Enquanto estados, municípios e a própria União ainda refletia sobre se, quando e como essa crise atingiria o Brasil, um grupo de empresários fez aquilo que sabe fazer melhor. Foi pragmático, olhou o que seria o ponto crítico mais adiante e se mexeu com a capacidade de resposta muito rápida. Estou me referindo agora à campanha de doação de respiradores que está sendo realizada aqui em Pernambuco, da qual nós somos um dos colaboradores. Só para dar uma ideia de magnitude do que da importância dessa capacidade de resposta, aqui em Pernambuco nós já adquirimos 162 respiradores, dos quais 62 já estão em operação e mais 10 já estão na cidade sendo montados. Tudo isso por um único motivo: capacidade de resposta, rapidez na resposta.
nós adquirimos respiradores antes de empresas como Itaú, antes de empresas como Vale do Rio Doce, nós adquirimos antes do que qualquer governo, seja ele municipal ou estadual. Ou seja, nós tivemos uma capacidade de contribuição real, efetiva, uma capacidade de tomar risco, que é diferente do que você vai encontrar no poder público. Então, nós fizemos contratos sabendo que íamos conseguir arrecadar os recursos, e fomos para a ponta arrecadar os recursos. E o fato é que, nessa integração com o poder público e colocando essa capacidade do setor privado para agir, reagir e acessar cadeias produtivas, por exemplo, esse foi um diferencial da gente. A gente conseguiu chegar muito rapidamente às cadeias produtivas. Por quê? Porque as empresas sabem como se movimentam essas cadeias. O Estado tinha que descobrir esses caminhos. Então, aquilo que Márcia colocou, muito bacana, sobre o Papa dizer, estamos todos no mesmo barco, de fato estamos todos no mesmo barco, no sentido de que estamos todos em barcos, ou seja, é uma maré só para todo mundo. Mas a gente entende que são barcos distintos. E tem barcos que podem mais do que outros. E aí o nosso sentimento como movimento é que nós que podemos mais, devemos fazer mais. E é isso que a gente está vendo repercutir, e aí pegando outra frase de Márcia, né, a vontade de ajudar. Eu sempre acolho as doações dos doadores começando sempre com demonstração da nossa gratidão, sempre muito obrigado. E invariavelmente a resposta de todo mundo é, não, a gente é que agradece pela oportunidade de ajudar. Então a vontade de ajudar está instalada. E aí, para fechar e falar um pouquinho do poder da iniciativa privada, pegar o que Mônica falou sobre acesso. Nós temos que realizar e entender o poder do capital a favor daquilo que pode ser feito de bem. E acesso é uma das coisas que o setor privado tem de uma forma que você não vai encontrar em camadas sociais mais pobres, nem vai encontrar em governos. E esse acesso tem que ser posto para trabalhar para o bem. Para fechar, a pergunta e a provocação de Mariana, será que esse movimento, esse sentimento veio para ficar? Aí eu vou fazer como Pedro, vou me permitir contar uma historinha breve. Eu fiz parte de um trabalho que se propôs a olhar 25 anos na frente e projetar um conjunto de programas para transformar a nossa cidade no longo prazo. E a pergunta que eu mais escutava era, mas Guilherme, isso se sustenta no prazo? Isso vai ficar? Daqui a 5 anos não vão ter esquecido isso, não? A minha resposta para todo mundo é o seguinte, eu continuarei aqui. Eu estarei aqui falando disso nos próximos 25 anos. Você é muito bem-vindo a se juntar. Então, eu acho que também é um poder muito específico da iniciativa privada, essa capacidade de se propor a estar presente no longo prazo. Nós, como pessoas, como indivíduos, o compromisso que a gente tem com a terra onde a gente nasce, onde a gente nasceu e onde a gente empreende a nossa vida, poder expressar isso, essa disposição de que nós estaremos aqui. Se você quiser se juntar, seja bem-vindo. Então, assim, o compromisso meu do Movimento Atitude Pernambuco, qual é? Nós estaremos aqui daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, e muito dificilmente a gente vai arredar o pé de continuar fazendo. Acho que a gente também assume esse compromisso aqui da Escola F, que estaremos aqui também, para continuar a formar essa rede, né? E não deixar de forma alguma que essa conexão se perca, que essa vontade de fazer e de transformar a realidade do nosso país, a realidade do mundo, como o Pedro falou, do planeta. Então, assim, unir esforços nesse sentido, né? Eu vou pedir agora para Cecília e Mariana Caúdo, Mulheres do Bem que não falaram, se apresentarem. Depois também Fernando Lima compartilhar uma experiência da Ânima, sua empresa, e Bernardo Bonjean, Mônica disse que a gente não pode deixar de ouvi-lo um pouco também. Então, e se alguém mais quiser falar, por favor, colocar seu nome no chat e a gente vai coordenando aqui.
Então, Cecília e Mariana, quem quer começar? Posso começar? Beleza. Oi, Cecília. Oi, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar com pessoas de tanta doação, porque doar não é o ato de dar, né? Doar é um ato de entregar amor, entregar o seu tempo, de pensar no outro de forma muito empática. Então, assim, olhar o outro, a necessidade dele e ir em frente é uma coisa que vem nos motivando muito no Mulheres do Bem. E aí eu vou falar um pouquinho, Mari, das redes sociais, que é algo que você trouxe dados bem interessantes, de 4,1 bilhões em 2 meses versus 2,8 bilhões em 5 anos. Então, assim, é assustador. A cada ano, a média dos últimos 5 anos. Os 2,8 Certo. Mas E as 50 maiores empresas do Brasil, né? Perfeito. O que é que eu estou querendo chegar? Do sentimento que vocês falaram muito, que é do pertencimento, que Tatiana falou também da motivação, Tatiana falou também da motivação, e aí o engajamento faz toda a diferença. Então, a gente teve uma bela surpresa num dos dias que a gente colocou a conta dos samaritanos, eles fazem um trabalho bonito no moradores de rua, onde a gente arrecadou nesse dia um pouco mais de 10 mil, e o engajamento nas redes sociais fez que esse valor aumentasse em 50%. Esse valor de 10 foi para 15. Então, assim, é um número incrível quando você fala de redes sociais, de mobilização. A gente não tem uma quantidade de seguidores muito grande, apesar de a gente tem 1.600 seguidores em pouco mais de 20 dias de Instagram. Mas a gente não tem uma quantidade grande. Mas esses que tiveram lá, eles doaram. Eles se doaram, eles fizeram esse ato apenas com o dado da conta e certos outros motivadores, gatilhos que a gente coloca nas redes. Então, isso é um despertar. E você falou muito, vocês todos falaram da continuidade disso. Então, tem grandes grupos, sim. Precisamos de grandes grupos, com certeza, todos nós precisamos estar unidos numa frente, mas também precisamos de iniciativas pequenas e individuais, dessas pessoas que fazem a doação, aprendendo a doar, que o brasileiro não tem essa cultura da doação. O dar é muito fácil, mas essa de se doar é uma cultura que lá fora a gente vê, nos Estados Unidos vê, mas no Brasil não. Então, a gente conseguir plantar essa semente no coração das pessoas, tocar o coração delas com propósito, do propósito que ela está fazendo com, não para, faz toda a diferença. Obrigada, Cecília. Mariana teve um problema aí, a energia dela caiu, mas ela está voltando. A energia elétrica. E eu queria chamar, então, Mariana. Mariana Caú quer dar uma palavrinha também? Mariana está aí? Então, vamos passando para Fernando. Fernando Lima também queria compartilhar um pouco. Se Mariana voltar, a gente volta com ela. Fernando, você disse que quer compartilhar uma experiência sua? Fernando? Alô? Fernando também caiu, provavelmente que ele estava aqui até agora. Então vamos, Bernardo, que Mônica disse que Mariana Caú voltou, gente. Mariana Caú voltou? Acho que não. Então vamos com Bernardo. Bernardo está aí? Estou aqui. Bernardo, Mônica disse que você tem o que compartilhar conosco. Bom, primeiro, Mônica, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns a todos aí pelas histórias. Bom, eu trabalhei a vida inteira no lugar que é o lugar que é mais fácil ganhar dinheiro e que mais cria gente arrogante do mundo, que é o mercado financeiro. E 8 anos atrás, eu resolvi me tornar um empreendedor social.
né? Só para a gente ficar na mesma página, são empresas que elas conseguem gerar lucros e resolverem problemas com P maiúsculo. E o problema que a Avante resolve é o problema do microempreendedor. A missão da nossa empresa é dar um presente e um futuro melhor para o microempreendedor brasileiro. O nosso primeiro contrato de microcrédito, viu o Pedro falando de Caruaru, foi em Caruaru. Então, a gente começou em Caruaru. E por que a gente começou no Nordeste? Porque é um celeiro de microempreendedores, um celeiro de pessoas hoje invisível pelo sistema financeiro. E a gente, ao longo dos 5 anos, a gente já originou $500 bilhão de microcrédito, impactando aí 250 mil pessoas, sendo que a gente tem clientes, 20% dos nossos clientes estão negativados, mas eles não são picaretas, eles ficaram desempregados e foram virar um empreendedor informal. E a gente já recebeu prêmio de capitalismo consciente, já fomos a Nova York receber prêmio na ONU, prêmio em Harvard, mas assim, o maior prêmio é quando a gente vê um cliente nosso pagando do próprio bolso a faculdade para o filho, que é o principal objetivo dele, que ele quer chegar com o negócio dele. E, recentemente, né, a gente lançou um crédito para um empresário do Nordeste, do Ceará, que é o Edson Queiroz. E aí eu tenho me perguntado, né, será que a Avante não poderia se aproximar mais de empresários do Nordeste, dado que 100% dos nossos clientes estão em Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Ceará? E também vejo muito a oportunidade do Covid para a gente conseguir levar a educação de forma mais simples, mais online para os nossos clientes, que eles precisam muito, e é uma educação bem básica, porque assim, a gente vai sair não só mais solidário, mais colaborativo, mas também mais conectado aí depois dessa pandemia. Então, de forma bem resumida, é isso que a Avante faz, isso que eu faço, isso que é o meu propósito. Obrigada, Bernardo. Eu acho que Mariana está de volta. Estou de volta. Faz parte da realidade. A energia. Isso. A gente estava aqui naquela ordem das falas, e aí eu chamei Mariana, Caú e Fernando, e na hora eles também tinham caído. Estão de volta? Fernando disse que conseguiu voltar. Fernando? Mariana está de volta. Ela apenas está sem som. Eu estou com som já, não? Estão me ouvindo? Mariana Caú. Mariana Caú, eu estou falando. Eu estou aqui. Então, Fernando, vamos... Quer compartilhar com a gente a sua experiência? Então, primeiro, bom dia ainda, bom dia a todas e a todos. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela Escola F estar abrindo para conversas que vão muito além do negócio primário de uma escola de negócios. Isso é muito importante e eu acho que isso revela o momento que a gente está vivendo e a importância da gente ampliar o escopo e o propósito dos nossos negócios. Então, eu acho que, de forma primária, essa é a revisão dos valores que a gente tem observado. Queria falar rapidamente sobre 2 assuntos e prometo não gastar os 5 minutos. Primeiro, falar um pouquinho, eu não sei se Guilherme, na entrada dele, falava sobre isso. Se falava, por favor, me cortem e eu não vou ser repetitivo. Mas falar de uma questão cultural que a gente vive no Brasil, que é essa diferença entre filantropia e caridade. A gente está finalmente aprendendo que filantropia é, sim, algo de positivo, né? Tanto que existem incentivos e existe uma forma nos Estados Unidos de se promover a filantropia, né? Que é diferente da caridade, né? E dizer que, no meu entendimento, essa questão do preconceito à filantropia se deve muito, e acontece muito em países
colonizados, né? Eu acho que Pedro e Guilherme já devem ter lido um pouco sobre isso, as outras pessoas espero que também, né? Países fortemente colonizados, a filantropia se deu a partir da caridade, né? Ou seja, a partir da culpa, né? Então, eu tenho culpa, eu preciso entregar alguma coisa daquilo que eu tomei de uma sociedade, né? Eu acho que esse é o momento, ainda bem, da gente revisar esses valores. Filantropia é sim positivo e espero que sim a gente continue fazendo ações sociais em filantropia, não tem vergonha nenhuma nisso. Acho que é o momento da gente discutir isso com outras pessoas, para que as pessoas também diminuam os seus preconceitos e para que elas entendam a importância disso, né? E para que não seja a pandemia a única causa da gente se manter ativo e depois a gente desaparecer de cena. E contar um pouco da minha experiência, que ela é muito pequena, mas eu criei uma campanha no terceiro dia da pandemia e eu priorizei, eu e a Ânima, eu tenho uma consultoria, algumas das pessoas daqui me conhecem, algumas dessas pessoas também são minhas clientes e meus clientes, e isso é uma honra para mim. A gente criou uma campanha no terceiro dia da pandemia e priorizamos 2 públicos que para mim eram absolutamente indispensáveis e prioritários. Pessoas em situação de rua, né? E depois idosos, né? Com a contribuição a partir de doação de dinheiro e produtos. Sim, a campanha ela foi toda voltada para produtos de higiene e limpeza, né? Então, com a participação aí de 40 pessoas e uma empresa que pede para que eu não diga o nome, mas é uma empresa que me emociona sempre muito. Quando eu falo dela, é minha cliente. Espero nunca deixar de ter algum contato com essa empresa, mas a gente conseguiu, enfim, arrecadar aí 1.400 litros de água sanitária, 5.500 sabão em barra e 5.200 sabonetes, absolutamente necessário para esse momento onde a gente precisava, primeiramente, evitar a chegada do bicho, né? Depois a gente foi se preocupando com e aí o que é que essas pessoas vão comer, e aí como é que essas pessoas vão sobreviver, mas eu entendia que naquele momento a gente precisava conter de alguma forma a chegada do vírus, e foi isso que eu pessoalmente, junto com alguns amigos e eu, através da Ânima, também conseguimos aí mobilizar, e a gente conseguiu, segundo a Prefeitura da cidade do Recife, que é quem fez a distribuição, manter os lares de idosos, que são 35, entre os geridos pela Prefeitura e os geridos por iniciativas religiosas privadas de algumas maneiras, de outras maneiras, por 3 meses. E isso me dá um alívio muito grande. É isso, eu acho que eu não gastei os 5 minutos. Obrigada, Fernando, por compartilhar a sua experiência e as suas observações sobre filantropia. A gente também, no início do Instituto, se debruçou sobre o tema, acho que eu fiz uma breve introdução, mas eu não mencionei no começo que filantropia é como se fosse um grande guarda-chuva, né? É a palavra que engloba tanto as ações assistencialistas, que eu concordo plenamente, elas têm muita importância e são extremamente relevantes, principalmente numa sociedade como a nossa, que precisa ainda de apoio em questões muito básicas de sobrevivência, né? Então, acho que a gente não está aqui reforçando nenhum tipo de valoração ou colocando nenhuma, vamos dizer, nenhuma comparação entre o valor de ações assistencialistas e o que a gente chama no Brasil de investimento social privado ou investimento em ações de transformação social, que são nos Estados Unidos, que é chamado de filantropia estratégica, que é aquela ajuda que se dá para
com foco em educação, com foco em formação, como no caso do Instituto Mimeica, do Instituto Conceição Moura e tantos outros. A advocacy também é uma forma de filantropia super importante, ou seja, trabalhar numa causa, na conscientização dessa causa, em fazer lobby, em buscar políticas públicas. Então, existem várias formas de se fazer filantropia. Acho que Guilherme também falou do poder das empresas de não necessariamente só doar recursos, mas implementar, vamos dizer, a sua força de trabalho, né? O seu conhecimento no fazer, no enfrentamento de problemas, na sua capacidade de realização. Então, eu vou agora passar a palavra para Mariana Caú, que também foi cortada como eu. Aqui, eu não sei se foi o mesmo caso, mas como teve muita gente cortada ao mesmo tempo, aqui teve uma queda de energia. E depois eu queria passar a palavra para Boris, que também é sócio da Escola F, e é alguém com quem eu tenho aprendido muito. Assim, tem muitas histórias para contar, e esse espírito muito verdadeiro dentro dele, desse olhar para o próximo, desse olhar para o social de forma diferente. E Patrícia, depois, se mais alguém quiser, a gente ainda tem até 11h30, então vamos separar, vamos ver se a gente consegue deixar um tempinho para algumas palavras finais. Então, por favor, Mariana. Será que Mariana não está? Ela não está conseguindo, gente. Mariana então, está no mudo. Elane, se você for a host, você consegue tirar a Mariana do mudo. Deixa eu tirar. Eu acho que alguém me deixou no mudo, exato. Todos estão, Mariana. Desculpe, todos estão, porque fica com barulhos ambientes, às vezes sem problema. Bom dia a todos. Hoje eu vim participar da reunião a convite através do Mulheres do Bem. Estou adorando a temática. Confesso a vocês que tenho muito a aprender, porque no fundo, eu acho que nós, seres humanos, nós nascemos com essa aptidão do doar, com essa necessidade do ajudar o próximo. E durante todo o histórico, principalmente aqui no Brasil, a gente sente muita dificuldade em ajudar porque queremos exigir mais do poder público do que efetivamente colocarmos as mãos à disposição. E sem querer entrar em questões políticas, mas eu acredito que no meu ponto de vista, a filantropia é algo extremamente necessário para a sociedade. Uma filantropia embasada, uma filantropia a favor de todos, né? Como nós vemos nos Estados Unidos, por iniciativas privadas também. Já o assistencialismo, eu sou extremamente contra, porque nós esbarramos com a política. Eu acho que o grande problema do Brasil, em nós conseguirmos ajudar a sociedade, cada um se doar à sociedade, esbarra sempre na política, porque se eu vou para o lado assistencialista, eu estou tirando a responsabilidade um pouco do poder público. E eu estou perpetuando o pensamento desde a época da colonização. Eu vou ajudar porque ele tem que depender de mim. E isso eu sou totalmente contra. Por isso que eu sempre pensei em dar alguma colaboração, mas eu esbarrava nesse pensamento, que eu não queria ser assistencialista. E, pelo outro lado, o Fernando falou sobre a filantropia, que ele, nesse tipo de ajuda, mas mais embasada. É desse jeito que eu gostaria de me colocar para colaborar com a sociedade. Quando Márcia chamou, nos convidou a participar do Grupo Mulheres do Bem, nós fomos encaixando como quebra-cabeça e tentando dar o máximo de cada um de nós para que aquele projeto pudesse crescer. Ele ainda não tinha molde, ele ainda não tinha base, alicerce, e aí cada uma foi dando o melhor de si para poder dar o lastro para que ela pudesse atingir os objetivos dela. E com isso nós tivemos gratas surpresas, porque as mulheres envolvidas no nosso grupo, apesar de só poderem ser 256 por vez, porque o WhatsApp tem esse número, nós temos fila de pessoas que querem entrar e ficam se alternando, tem gente que sai, tem gente que entra na semana seguinte, e a força de vontade, o estilo de vida, a disponibilidade do momento, que é crucial, porque todas temos nossas profissões, e nesse momento sentimos que
além da dificuldade que todos estamos vivenciando, podemos tirar de dentro de nós algo de bom para ajudar aquelas pessoas que foram esquecidas, novamente, pelo poder público. E eu não gostaria de permanecer nesse grupo sendo assistencialista. Eu gostaria de permanecer nesse estilo de vida muito mais como criadora de oportunidades, certo? Concordo com o Fernando que as pessoas idosas vêm caminhando nesse esquecimento. Acredito que elas deveriam ser muito olhadas por nós. E, se possível, a educação, o início da vida das pessoas que vão precisar desse alicerce para seguir sozinhas. Mas eu não saberia, agora, nesse momento, como ajudar mais. E estou à disposição, né? Gostaria de permanecer. Mulheres do Bem veio para ficar. A gente tem ideias para o futuro e espero poder criar mais esse incentivo, essa vontade de que o ser humano possa se doar cada vez mais. É isso. Obrigada, Maria. Mari, sim. Eu quero entrar na fila também, tá? Por favor. Perfeito. A gente logo depois de Boris, eu lhe chamo, e aí a gente... eu vou fazer só um breve comentário antes de passar a palavra para Boris, porque também nessas minhas pesquisas que eu fiz essa semana, eu me deparei com um outro dado que eu achei interessante, que está muito na fala de vocês sobre as questões culturais que nos levam, talvez, a doar menos do que poderíamos, né? No Brasil. Então, essa pesquisa, ela aponta que... Essa é uma pesquisa feita pelo IDES, que é um instituto de desenvolvimento do investimento social no Brasil. Inclusive, a gente já trabalhou com eles, mas eles, enfim, são muito sérios e fazem uma série de pesquisas, vale a pena conhecer o trabalho deles também. Essa pesquisa diz que 84% das pessoas entrevistadas no Brasil, né, por esse instituto, acha que a pessoa que doar não deve falar que doou. E aí ela se questiona, né? Será que isso não é também um dos elementos que, de certa forma, freia a cultura da doação e da filantropia? Porque se quando a gente fala que doou, a gente é considerado... e eu já ouvi, a gente ouve várias vezes. Será que aquela pessoa está fazendo isso para aparecer? Será que essa empresa está fazendo isso porque ela quer uma imagem, por puro marketing? Então, esse tipo de comentário é algo que a gente ouve muito, né? Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram situações como essa. Então, desconstruir essa ideia de que, e aí, Fernando, eu acho que em outra oportunidade até a gente conversa sobre comunicação, né? Como se comunicar de forma adequada nessas situações. Porque falar, normalmente, para a gente disseminar alguma coisa, não tem como a gente disseminar sem comunicar, né? Então, ela aponta esse como um dos fatores. Outro fator importante, que com certeza não foi tão falado aqui, mas sem dúvida a gente sabe que é uma realidade, que é a desconfiança nas ONGs. Então, no Brasil, essa ideia que permeia a cabeça de muita gente de que ONG é alguma coisa criada para desviar recursos, que tem finalidade ideológica, que é ativismo. Então, eu acho que a gente desconstruir essa ideia também pode ser algo fundamental para a gente se desenvolver, para o desenvolvimento de uma sociedade com um maior potencial filantrópico. Então, como é que a gente cria mecanismos de prestação de conta? Como é que a gente aprimora a transparência nas ONGs para que isso, aos poucos, vá sendo desconstruído? Um outro elemento que ela coloca, e só são mais dois, então, não falar, não confiar e não entender o papel das ONGs, ou seja, nesse sentido de atribuir às ONGs essa ideia de assistencialismo e ativismo, e a falta de foco numa causa. Acho que muita gente falou aqui sobre causas. Então, escolher uma causa, né? A gente não pode resolver todos os problemas do mundo. O que é que nos motiva? Qual é o problema que queremos enfrentar? Eu acho que isso também pode ser extremamente fortalecedor e dar um foco, né, para qualquer iniciativa. E até para você, como doador,
pessoa física, como é que você escolhe uma causa e nessa causa você começa a entender melhor, você realmente se dedica a essa causa. Então é isso. Então, Boris, vamos ouvir um pouquinho o que é que você tem a comentar e depois tio Pedro para a gente... Eu sabia que em algum momento eu ia falar tio Pedro, que depois Pedro Ivo possa concluir essa conversa de hoje. Sou eu agora? Isso. Pronto. Bom dia a todos. Eu acho que Mariana exagerou um pouquinho nas palavras dela, mas como um dos sócios da Escola F, eu não posso negar a todos vocês que eu não tive nenhuma participação na formatação do evento de hoje, mas não posso negar a todos que eu fiquei bastante emocionado quando, nas mensagens que foram trocadas entre nós sócios, ela faz uma referência a um mandamento judaico, que são 600 e tantos, e eu confesso a vocês que eu não sei de todos. Mas, como um bom judeu não religioso, eu não poderia deixar de falar algumas coisas aqui nesse momento. E começaria a dizer, até como bom judeu que eu sou, trazer uma frase do Papa, que no domingo de Ramos, né, falou na mensagem dele da indiferença do ser humano, né? Eu acho que, será que vamos precisar de outras intempéries, outras pandemias para sensibilizar as pessoas a compartilhar um pouco do que ele conseguiu durante a vida, né? E aí eu queria falar um pouco assim da história da minha família. 6 irmãos, meus pais, meu pai mais 5 irmãos, eles tinham o hábito de se reunir durante a semana. 2, 3 vezes faziam um jantar na casa de um dos irmãos para bater papo e jogar um baralhozinho entre eles, mas no final sempre uma das minhas tias, ou minha mãe, pegava um prato e passava entre as pessoas, entre os irmãos, entre os cunhados, e cada um colocava um valor, e esse valor arrecadado, que não era muito, mas o gesto era muito maior do que o valor arrecadado. Isso passou para as nossas gerações, para a minha geração. Arrecadava-se um dinheiro que no dia seguinte era entregue a uma instituição social da comunidade judaica. Então, um dos fundamentos básicos do judaísmo é que todos são responsáveis por todos. Então, isso faz parte da história do povo judeu, de 3.000 anos de existência. Será que também nós, brasileiros, também não vamos aprender que todos são responsáveis por todos? Ou vamos precisar de tragédias para sermos solidários, né? Eu acho que os exemplos aí que Pedro falou, que vocês falaram aí, são ações que são feitas há vários anos. Mas como sensibilizar mais pessoas a não esperar tragédias para poder ajudar o próximo? Então, é isso que eu gostaria aqui de falar, né? De parabenizar a Mariana por toda essa condução. E como sairmos daqui hoje, como sensibilizar mais pessoas a ajudar o próximo, né? E eu vou até lembrar uma frase que semana passada perdemos esse grande homem, né? Dr. Ricardo Brenan, e uma das entrevistas que ele deu, a Beatriz Castro fala para ele, disse: o senhor está dando isso para Pernambuco? E ele respondeu o seguinte: e tudo que eu construí na minha vida, eu devo a quem? Não foi Pernambuco que me deu? Tudo que nós construímos foi graças à classe baixa, à classe média, à classe alta, a Pernambuco ou outros lugares do país. Por que não devolver um pouco do que construímos para os menos possuídos, né? Então, era essa a mensagem que eu gostaria de dizer. Fico muito emocionado, não sei se eu consegui passar o que eu gostaria nesse momento de tanta dificuldade, de como ajudarmos, não só na crise, mas como criarmos um hábito entre as pessoas de também somos responsáveis pelos outros. Não somos responsáveis por nós mesmos, nem por nossos filhos, né? Talvez, deixando mais para os nossos filhos, nós estejamos até atrapalhando o futuro deles. Então, obrigado e parabéns a todos aí pela participação. Obrigada, Boris. Pedro, gostaria de deixar também aí um recado final.
Você está sem som também. Veja, eu vi aqui que nós só temos 3 minutos. Então, eu queria combinar o seguinte. Eu queria lhe pedir para fazer um contato com o Bernardo, porque a nossa prática tem muito... Eu acho que a gente pode fazer um link muito bom do microcrédito com habitação social. E você, mais rápido ainda, Márcia, você é a idealizadora do Mulheres do Bem, né? É isso? E vocês estão com a limitação de WhatsApp. Veja, uma das coisas que eu sugiro você fazer é vocês pegam algumas lideranças, 2 ou 3, e quebrem mais grupos. Não fica com um único grupo. E aí vocês vão poder expandir tremendamente, além do 4 grupos, em vez de 250, vocês vão ter 1000. Agora precisa ter uma coordenação, para não perder o foco. Tá? Então, vai aí. E por último, aí, nós estamos engajados num programa de primeira infância já há bastante tempo, uns 3 anos, e começamos a criar há 3 meses, desde janeiro para cá, um programa de primeira infância digital, e ele está no forno. A gente vai poder aumentar muito a nossa contribuição para a primeira infância. E aí depois, quem tiver interesse em primeira infância, a gente se fala, porque eu devo devolver agora para a Mari. Eu acho que você terminou de forma ideal, que é mostrando a importância prática desse tipo de encontro, ou seja, como é que a gente retoma o que eu falei no começo, que é aquela frase que vocês disseram, vocês têm que se conhecer. Então, eu quero só reforçar a ideia de que as pessoas que estão aqui têm que se conhecer, têm que se manter engajadas e conectadas. Então, no que depender da Escola F, a gente vai ajudar essas conexões a acontecerem. Considerem a Escola F a casa dessa causa, né? A gente representando aí as famílias empresárias e essa vontade de contribuir para o bem-estar social. A casa da gente está momentaneamente fechada fisicamente, mas estamos aqui e acho que, como Mônica sugeriu no começo, vamos dar continuidade a essa conversa. E também estamos abertos a sugestões de como dar continuidade, como é que vocês querem se encontrar. A Escola F é um espaço de cocriação. Então, qualquer iniciativa, programas que vocês queiram sugerir, nós estamos totalmente abertos. Então, não só esperem a iniciativa venha da nossa parte, mas também saibam que estamos abertos a receber contribuições e dar espaço para que vocês também venham propor iniciativas e programas dentro da Escola F. Algum dos sócios gostaria de dar mais alguma palavra? Mário, se você me permitir, com respeito ao tempo de todo mundo, vou fazer uma palavrinha só curta em relação ao que Mariana Caú falou, compartilhar a experiência que eu vivenciei ao longo desses 20 anos envolvido em causas sociais, tá? Se permita o caminhar da jornada. É natural que o movimento que nasce num momento como esse se transforme, se quebre em outros movimentos, se especialize, ganhe outras formas, se fortaleça por um lado, se enfraqueça por outro. É só se permitir a jornada que vocês vão muito longe mesmo. O propósito principal que une vocês não vai desaparecer nunca, então é só se permitir a jornada. Voltando mais especificamente sobre o papel das empresas, e aí eu reparei que tem algumas figuras aqui que trabalham em empresas cuja cultura do doar, do fazer, do contribuir com a sociedade é muito forte. Eu acho que essa é uma última mensagem que eu queria deixar sobre o papel da empresa na criação do bem-estar social. É a formação de uma massa grande de profissionais que acreditam e praticam esse tipo de bem-estar social, esse tipo de doação social. Eu vou me permitir citar uma organização em si. Minha amiga Tarciana está aí, ela trabalha no César. Eu, quando saí do César, assumi um compromisso com as pessoas de lá e disse o seguinte: eu não estou indo embora, eu estou indo ser do César em outro lugar. Então, a formação dessa cultura dentro da empresa,
à medida... O César tem 600 pessoas trabalhando lá, mas por lá já passaram mais de 3.000. Onde estão essas 3.000 pessoas? Que tipo de bem eles estão fazendo? Então, como organizações empresariais, a gente já consegue formar essa massa de pessoas que propagam o bem. E, por fim, fazer o registro, que é a segunda vez que eu escuto o Dr. Borges falar em 10 dias e nas 2 vezes foi emocionante, Dr. Borges. Eu espero que as suas palavras falem fundo ao coração de todo mundo aqui. Um abraço em todos, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Eu estou por aqui mais uns 10 minutinhos se alguém quiser conversar. Gente, então, muito obrigada a todos os convidados, a todos os participantes, os sócios da Escola F que também estão aqui mais caladinhos, Elane e Antônio Jorge, Marcos, que hoje não pôde participar porque estava em outro compromisso. Então, muito obrigada aos amigos, que estão vindo para essa nossa conversa pela primeira vez. Espero continuar com essa rede. E, Bernardo, vamos estreitar esses contatos aí, que eu vi aqui no chat, tem muita gente querendo lhe conhecer. Vamos sim. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Parabéns. Tchau, pessoal. Se cuidem. Fiquem bem.